A paz do Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus nessa tarde de domingo. Eu acho que agora eu consegui melhorar o áudio para o YouTube, né? Então se inscreve na página, se inscreve no canal do YouTube, tá bom? Curte o vídeo, compartilha, faz algum comentário aí embaixo, para o vídeo ter relevância e o quanto antes o YouTube nos liberar as transmissões online, né? No Facebook trava muito. E o YouTube compensa aí, um sistema que compensa e funciona muito bem. Então ajuda a gente com as visualizações e com os compartilhamentos. Amém? Compartilha essa palavra com quem precisa. Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra que saiu no 6º dia da campanha do Clamor da Meia-Noite. Eu achei uma palavra muito forte, quero compartilhar com vocês. Está no livro de Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 15, que diz assim: Preveniu-os Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos fermentos de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Eles acharam que Jesus disse isso porque eles não tinham pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendo o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Aos que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Em outras passagens, nós temos essa passagem também no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 5 ao 12. Ali fica claro que eles compreenderam que não era do pão, do alimento material que Jesus estava falando, mas sim de outras coisas, e é disso que nós vamos falar. No versículo 15 ele fala assim: guardai-vos do fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus, para nós compreendermos, simboliza, o fermento muitas das vezes ele simboliza uma influência e uma má influência. Uma influência essa que muitas vezes é trazida por causa da natureza do pecado. Então Jesus orienta que eles se guardem do fermento dos fariseus. E o fermento dos fariseus incluía os falsos ensinos que os fariseus colocavam em meio ao povo. E não somente os falsos ensinos, como também os atos, as atitudes de hipocrisia. Ou seja, eles deveriam se guardar do fermento dos fariseus, guardando-se dos falsos ensinos, das falsas doutrinas, das doutrinas vazias, e guardando-se também da hipocrisia da qual eles usavam. Porque determinada vez Jesus disse que eles falavam assim, eles ensinavam uma pessoa, pegavam um incrédulo, faziam um prosélito para que eles se tornassem fariseus, e no final eles colocavam um peso pesadíssimo nas costas dessas pessoas, e no final do trajeto, no final desse ensino, eles faziam com que essa pessoa fosse 2 vezes mais pecadora do que eles. Mas eles ao menos nem com o dedo queriam mover esse fardo. Então havia falsos ensinos em meio aos fariseus, e é isso que Deus fala para nós nessa tarde e nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos despertar. Esse momento tem que ser utilizado por Deus, e você tem que abrir seu coração para isso. Para que os falsos ensinos, as falsas doutrinas, as doutrinas que estão se cumprindo a palavra, que causam comichão nos ouvidos, né? Que faz as pessoas procurarem o que mais lhe agrada, o que ela mais sente bem. Quando na verdade, na hora de servir a Deus, na hora de servir a Cristo, nós não devemos procurar o que mais nos faz bem, nós devemos procurar aquilo que Deus quer que nós vivamos, a palavra viva, santa e verdadeira, a palavra não adulterada, não falsificada. Então fujamos em nome de Jesus dos falsos ensinos. E ele coloca também a respeito, ainda falando sobre os fariseus, que nós devemos nos acautelar. Outra coisa que há no fermento dos fariseus, que é... fugiu a palavra, desculpa. Outra coisa que há no fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não podemos agir com hipocrisia, né? Havia hipocrisia na adoração deles. Eles falavam uma coisa, Jesus determinada vez disse assim: vocês olham o que os fariseus falam?
Vocês viram o que eles estão falando aí? Falou assim, olha, vocês façam conforme eles estão fazendo, mas não procedam como eles procedem. Porque eles falam, muitas vezes eles falavam algumas coisas até corretas, mas eles não procediam na vida deles como eles ministravam. Então havia uma hipocrisia na atitude deles. Eles conseguiam ministrar uma palavra às vezes até correta, às vezes saía até um conteúdo razoável, né? Apesar de algumas falsas doutrinas, apesar de alguns falsos ensinamentos. Mas na prática eles mesmos não praticavam. É isso que nós temos que ter. Viver a palavra de Deus como ela é. Ouvir, aprender e vivenciá-la na nossa vida. Sem adulteração, sem hipocrisia. Viver aquilo que... pregar aquilo que vivemos. E viver aquilo que pregamos. E assim que nós vivemos uma vida correta para com Deus. Mas ainda há um outro fermento, nós vamos terminar com isso. Um outro fermento que era o fermento de Herodes, né? Ele completa o versículo falando assim: guardai-vos dos fermentos dos fariseus e do fermento de Herodes. Havia um fermento de Herodes Antipas também. E o fermento de Herodes Antipas era a conduta dele corrupta e moral, né? Nós conseguimos ver que Herodes, ele era um homem que ele era casado com a mulher do irmão dele. E certa feita, repreendido muitas vezes por João Batista, ele levou João Batista à prisão, porque ele não aceitava que João Batista falava a verdade para ele. João Batista colocava o dedo na cara dele e falava: você peca porque você vive com a mulher do teu irmão. E ele, não aceitando, levou João Batista à prisão. Mas ele ainda assim, guardando ele na prisão, determinada vez, numa festa, ele fala para com que a dançarina que fez ali um show de dança, e ele, influenciado pela bebida e tudo mais, fala com que ela pode pedir o que quisesse. Essa menina era filha da mulher dele, né? Da mulher que ele vivia, que na verdade tinha sido esposa do irmão dele. E a mulher pede a cabeça de João Batista num prato e ele mata o profeta. Então a conduta de Herodes é uma conduta corrupta e imoral, que se vende, que não tem princípios, que não tem padrão bíblico, e que se nós cristãos, nos dias de hoje, não tomarmos cuidados, acabamos sendo influenciados por essa conduta corrupta e imoral. O mundo, por muito tempo, tentou permear, entrar, tomar conta do ambiente da casa de Deus, com a desculpa de que nós tínhamos que usar, eu vou colocar aqui entre aspas, a estratégia para atrair pessoas ao mundo. Nós não precisamos de estratégias mundanas para atrair as pessoas do mundo para Cristo. Nós não precisamos de estratégias mundanas para convencer. Precisamos da estratégia de Deus. Em muitos tempos, e ainda se diz isso por aí, que se precisa utilizar uma determinada estratégia para que as pessoas se acheguem, né? Mas eu ouvi um pregador dizer uma coisa uma determinada vez, e eu concordo. Com o que você ganha uma pessoa para Cristo é para o que você ganha essa pessoa para Cristo. Então nós precisamos ganhar as pessoas para Cristo, com a palavra. A palavra é o suficiente. A palavra genuína é o suficiente. Jesus disse assim que quando ele fosse levantado da terra, todos ele atrairia a ele. Então nós temos que nos precaver dos fermentos dos fariseus e do fermento de Herodes e viver a santa e poderosa palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua tarde, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Em nome do Senhor Jesus, que a sua casa esteja nas mãos do Senhor e que você possa viver a palavra de Deus como ela é. Viva, santa, verdadeira e eficaz. Porque o nosso Deus é imutável e a vontade dele é imutável na sua vida. E a vontade dele é que você seja santo como ele é santo. É possível. E é por isso que Deus falou assim na sua palavra. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com quem precisa. Deus abençoe você que assistiu até o final. Compartilhe com mais pessoas. E que o alimento da palavra de Deus seja sustento para cada vida e para cada alma. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.